Olá, sejam bem-vindos a mais uma live de segunda-feira falando sobre ansiedade e depressão, trazendo um super tema que vai falar com você nessa live. Brasileiros têm ansiedade e problemas com o sono. Fique até o final, Noélia, seja bem-vindo. Fique até o final da live e saiba por que os brasileiros têm ansiedade e problemas com o sono. E aí já vai compartilhando essa live, né, curtindo essa live, para que o Instagram entenda que é um conteúdo de relevância e realmente você ser um vetor de mudança, né, levar essa informação para mais pessoas. O que eu vejo de pessoas com sintomas de ansiedade não está no gibi. É muita gente com questões de ansiedade. Então a gente precisa entender bem o que está acontecendo. E mais especificamente com os brasileiros. É isso que eu vou estar falando nessa live de hoje. E aí eu quero aproveitar também, né, falar, antes de falar da ansiedade e todo esse processo de hoje, eu estou fazendo, tem uma mentoria, né, uma comunidade de mentoria de inteligência emocional. Se você ainda não está nessa comunidade, o link está aqui, ou você pode mandar um direct para mim, ou deixar um comentário aqui, falando, eu quero, Lisiane, seja bem-vindo, eu quero participar da comunidade. O que tem lá, né, de benefício? Você vai entrar nessa comunidade, você vai acompanhar todo o conteúdo, conceitos. Por exemplo, essa semana está o conceito de autossabotagem. Por que você se sabota? Né? Um dos elementos é o não merecimento. A gente se sente não merecedor e com isso a gente tem uma visão negativa das pessoas, das situações. Então essa semana eu vou estar postando lá esses conceitos. Vai ter um encontro da comunidade, vai ser no Google Meet. Você pode entrar na comunidade e lá vai ter um link para você ter acesso a esse Google Meet, que é lá você vai ter a liberdade de perguntar ali ao vivo para mim, e outras pessoas você vai poder ouvir também as outras pessoas. Então é muito interessante, não perca tempo, o link está aqui. Pode botar aqui no seus comentários, eu quero, e aí eu vou te passar o link. E vai ter a segunda turma também de mentoria de inteligência emocional de aprofundamento. Lá na comunidade tem esses conteúdos, só que na mentoria de aprofundamento você vai poder trabalhar suas questões, só que em grupo também, só que um grupo mais restrito. Então já entra na comunidade, porque lá é que você vai saber todas as informações também. Vamos ao tema de hoje. Por que um terço dos brasileiros relata ansiedade, problemas com sono e alimentação? Então, baseado nisso, a pesquisa mostra que, embora os sintomas emocionais sejam frequentes, a população tem boa avaliação de saúde mental. 3 em cada 10 brasileiros se sentem ansiosos, têm problemas com sono, com alimentação. Então, sempre ou frequentemente. 1/4 manifesta pouco interesse ou prazer em fazer as coisas, né? E tem dificuldade de atenção ou concentração. Eu quero fazer uma observação. Um dos pontos, se você de fato quer eliminar, diminuir esse sintoma de ansiedade, são 3 pontos fundamentais que você precisa prestar atenção. A sua alimentação, você precisa mudar a sua alimentação. A questão do sono, ela pode vir a melhorar com atividade física. E dentro dessa dinâmica, você também procurar talvez um psicólogo, um terapeuta, e aí você fazer esse trabalho todo, né, junto, alimentação, atividade física, e tá trabalhando todas essas questões a princípio. E aí tem mais, né, tem outras coisas que você também pode fazer.
Ainda assim, né, só 7% da população avalia a sua saúde mental pessoal como ruim ou péssima, sendo a faixa etária entre 16 a 24 anos. E mais de insatisfação 13%. De uma forma geral, 70% dos brasileiros consideram a saúde mental como ótima ou boa e 23% como regular. Dentro dessa pesquisa foram ouvidas 2.534 pessoas, com 16 ou mais em 169 municípios. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. E a população brasileira, a partir de 16 anos, é estimada de 158 milhões de pessoas. Então existe a clara dissonância entre os sintomas relatados, que denotam problemas com a saúde mental, e como as pessoas avaliam o seu estado emocional geral. Quero chamar a atenção aqui. As pessoas, elas às vezes não avaliam de acordo o que de fato estão sentindo, porque existe um desconhecimento. Enquanto apenas 5% dos homens e 9% das mulheres consideram saúde mental pessoal como ruim ou péssima, 23% e 38% respectivamente se sentem ansiosos sempre ou frequentemente. Entre as mulheres, 27% já tiveram o diagnóstico de ansiedade e 20% de depressão, o dobro da taxa registrada entre homens, que é de 14% e 10% respectivamente. E aí foi feita uma pergunta: como você avalia a sua saúde mental? O masculino, ele teve ótima e boa 77%, regular 19% e ruim 5%. De 16 a 24, ótima, boa 59%, regular 27% e ruim 13%. Por renda familiar mensal, salários até 2.500 por mês, ótima, boa 66%, regular 26%, ruim 8%. Por cor, branca, ótima, boa 76%, regular 18% e ruim 6%. Pouco mais de um quinto da população, 21%, visitou algum psicólogo, algum terapeuta, psiquiatra, algum profissional de saúde mental nos últimos 12 meses. Mesmo percentual teve o diagnóstico de ansiedade, 15% de depressão e 8% de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH. Enfatizando que a ansiedade pode levar à depressão, porque na ansiedade as pessoas, de forma geral, elas começam a evitar pessoas, evitar lugares, evitar sair, para não sentir, algumas pessoas, aquele ataque cardíaco, crises, né, em determinado momento. Se ando de metrô, muita gente junto, já cria um medo, uma fobia ali. Então são vários elementos. Se está no trânsito também, dependendo da pessoa, ela vai sentir, ela vai ter uma crise. Então são vários pontos para evitar. O grande ponto da ansiedade, o elemento chave é evitação, evitar. Porque existe um medo aí. Para os psiquiatras nessa pesquisa, a dissonância entre a autopercepção da saúde mental e os sintomas relatados pode ser aplicada ou explicada pela falta de compreensão e pelo estigma em torno do tema. Então, a população não tem ideia de que dormir mal, comer demais e se sentir sem prazer nas atividades habituais são indicativos de um quadro depressivo. Vou repetir: a população não tem ideia de dormir mal, comer demais
e se sentir sem prazer nas atividades habituais são indicativos de quadro depressivo. As pessoas não têm esse conhecimento. Ela associa problemas de saúde mental a transtornos mais graves, psicoses, dependência química. Então, a participação do psiquiatra dentro dessa pesquisa trouxe essa informação a mais. Então, as pessoas confundem o conceito de saúde mental e acham que, ao dizer que ela não está boa, pode significar uma doença mental grave, como esquizofrenia. E há todo um estigma em torno desses transtornos. Então, os dados também reforçam que as outras pesquisas já mostraram a saúde mental feminina está mais pressionada do que a masculina. Pouco mais de um quarto das mulheres, 26%, sente um pouco de interesse e prazer em fazer as coisas, enquanto entre os homens o índice é de 23%. Tristeza, depressão, falta de esperança, que são relatados por 13% delas e 7% deles. Então, a falta de prazer em fazer algumas coisas do cotidiano é um indicativo que alguma coisa não está bem. Aí vem uma questão, uma pergunta. Você diria que sempre, frequentemente, às vezes, raramente ou nunca sente pouco interesse ou prazer sobre as coisas? Aí o masculino, sempre 16%, frequentemente 7%, às vezes 23%, raramente 19% e nunca 35%, não sabe 1%. Quem diria que sempre, frequente, às vezes, raramente, nunca se sente triste, deprimido ou sem esperança? Sempre 4%, frequentemente 3%, às vezes 21%, raramente 18%, nunca 54% e 1% não sabe. O que eu quero chamar a atenção para vocês trazendo esses dados? Que, no geral, as pessoas elas não vão, de fato, admitir, um exemplo, né? A tristeza, eu estou triste, estou deprimido, porque ela está diante de uma pesquisa. E ela acha que se ela admitir isso é porque tem alguma coisa grave. E ela aí não vai admitir, por falta de conhecimento. Então, é muito importante esclarecer alguns conceitos para você que está assistindo, para que você possa se autoavaliar e quem está próximo a você possa também avaliar. E se você está fora de uma situação e você está vendo, talvez um parente está ali próximo, você tenha a noção realmente real de o que está acontecendo ali. Você pode ajudar essa pessoa orientando também. Aí o que? Você diria que sempre, frequentemente, às vezes, raramente, nunca tem dificuldade de conseguir dormir para manter o sono ou dormir demais? Aí na questão masculina, sempre 15%, frequentemente 10%, às vezes 26%, raramente 15%, nunca 34%. Então até o momento aqui você viu que o nunca ele teve o maior percentual. E a gente sabe que no real, no dia a dia, não é bem assim. Aí outro ponto, outra pergunta. Você diria que sempre, frequentemente, às vezes, raramente, nunca se sente ansioso ou ansiosa? Masculina, sempre 14%, frequentemente 9%, às vezes 30% e raramente 15% e nunca 32%. Mais uma vez, nunca saiu com um percentual grande nessa pesquisa. Então, a relação com o sono e a comida também não vai bem. 35% das mulheres relatam dificuldade para dormir e dormem demais. E 35% têm pouco apetite ou comem em excesso. Entre os homens, os índices são de 25% e 30%, respectivamente. Então, o impacto maior das classes D e E, onde 37% tem problemas com sono com grande frequência,
29% entre os brasileiros de classe C e 25% da classe A e B. Quanto aos problemas de alimentação, nessas classes as taxas são de 35%, 30% e 22%. No mundo todo, as mulheres têm mais taxas de depressão e ansiedade. Por que isso? Elas são mais emocionais. Há vários fatores psicossociais que explicam como dupla, tripla e carga de trabalho vai afetar isso. Nas periferias, a maior exposição à violência e às adversidades são fatores de risco adicionais. Considerando os 9 sintomas avaliados na pesquisa: pouco interesse ou prazer em fazer as coisas, triste, tristeza, deprimido ou sem esperança, dificuldade para conseguir dormir, manter o sono ou dormir demais, cansado ou sem energia, pouco apetite ou comer em excesso, mal consigo mesmo fazer isso, ou que é um fracasso, ou que se decepcionou de si mesmo ou com a sua família, dificuldade em se concentrar em coisas como ler ou assistir TV, sente que sua fala e movimentos estão mais lentos, ou ao contrário, inquieto, agitado, ansioso. 12% dos brasileiros reúnem de 5 a 8 desses sintomas, que é uma alta frequência. Entre as mulheres, o índice é de 15%, o dobro da taxa registrada pelos homens. E aí, como exemplo para você entender como é que funciona na prática, a microempresária, a Thaís Silva, de 32 anos, diz que sente na pele o estigma da depressão cada vez para enfrentar a crise, né, que decide ficar em casa descansando. Ela fala o seguinte: ninguém entende a depressão como entende uma doença física. É assim, ela levanta, vai trabalhar assim mesmo. Será que eu preciso dar uma desculpa, inventar uma doença física para ficar em casa? Então, é isso que às vezes as pessoas passam, que as pessoas vão julgar. As pessoas acham que a questão de ansiedade ou depressão, ela não é talvez uma situação para que a pessoa possa de fato cuidar. Atualmente ela conta que tem oscilações, né? A Thaís, né? Oscilações entre ansiedade e depressão. É acompanhada por psiquiatra e psicóloga, faz o uso de medicação para essas condições. E na ansiedade a gente quer fazer tudo de uma vez só. E quer dar conta do mundo. Ela fala isso, né? O pensamento acelerado faz a gente não dormir. Ela relata isso. E no início desse ano, ela conta que sofreu uma baixa, né, devido a um problema pessoal. Ela fala que passou a ter sintomas de depressivo, vontade de não sair da cama, de não fazer nada, e ela só quer dormir, mas não consigo porque a cabeça está acelerada. Então ela tem 2 sintomas aí. Ela tem 2 sintomas. Então tem a questão da depressão e tem a ansiedade. A ansiedade, o pensamento acelerado. E o dormir o tempo todo é a parte da depressão. E aí ela continua. Segundo Thaís, os problemas com saúde mental começaram em 2017, após enfrentar a síndrome de burnout. Para quem não sabe, é uma síndrome que advém de uma pessoa que trabalha demais. O estresse chega ao ponto de estafar o corpo da pessoa, a mente da pessoa, mais a mente do que o corpo. Então, à época trabalhava em uma empresa de seguro e ficou 20 dias internada em uma clínica. Nos 6 meses seguintes, foi acompanhada diariamente em um hospital dia, onde passou por diversas terapias. Após esse período, ela foi demitida, perdeu o plano de saúde e decidiu dar um outro rumo à vida. Hoje ela está no 6º ano da faculdade de veterinária, tem uma microempresa de passeadores de cães. Ela fala que a internação, as terapias me ajudaram muito a entender que sou eu que tenho que lidar com os meus problemas. Ninguém vai fazer isso por mim.
ela relata isso. Então, assim como a Thaís, 28% das pessoas entre 25 a 34 anos visitaram algum profissional de saúde mental. Nos últimos 12 meses, então, o índice mais alto entre todas as faixas etárias. A taxa sobe para 32% entre quem tem curso superior e para 40% na faixa de renda acima de 10 salários mínimos. Então, a pesquisa mostra ainda que há um gargalo entre o diagnóstico de ansiedade, depressão e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH. O tratamento médico e medicamentoso, apenas 9%, 6% e 3% dos brasileiros estão tratando dessas condições, respectivamente. Em relação à depressão, o índice de tratamento com ou sem medicação entre as mulheres chega ao triplo em relação aos homens, 9% contra 3%. Na ansiedade, o dobro, de 13% contra 6%. O TDAH igual com 3%. E aí vem um detalhe importante. Existe uma falta de acesso, tanto ao sistema público quanto do privado, aos serviços e profissionais da área de saúde mental. Há regiões do país em que eles não existem e a atenção primária à saúde muitas vezes não está preparada para lidar com essa demanda. Então, segundo psiquiatras, que às vezes você pode também procurar o CAPS, que é Centro de Atenção Psicossocial, é muito faltado às condições mais graves. Há um hiato aí. Uma pessoa com depressão, ansiedade e transtorno de déficit de atenção, com bulimia, não consegue atendimento, por exemplo. Para ele, os dados mostrados aqui, a ideia na sociedade brasileira como medicalização não é real. Quem são medicalizados são os ricos, que têm acesso à psicanálise, a psiquiatras, a medicações, e aí tem isso na visão da classe mais desfavorecida. Ele fala que nós vivemos a lei dos cuidados invertidos. Quem precisa não tem, e quem não precisa tem demais. Então é importante a gente refletir sobre isso, Existem poucos meios, tem um conhecimento das pessoas, e a gente também tem que enfatizar aqui que no Brasil a saúde mental ainda é vista como um privilégio, não como um direito. A maior parte dos cuidados ocorre em consultórios privados. A pessoa tem que estar muito bem de vida para conseguir cuidar da sua saúde mental, ou tem que estar muito mal para obter um tratamento na rede pública. E aí afirma, e quem está entre esses dois polos muitas vezes é negligenciado. É importante a gente trazer esse outro lado também, para que você que está assistindo, possa entender qual o cenário atual do Brasil. Tanto da ansiedade, depressão, tanto da questão do tratamento. O estigma também é outro entrave. Se a pessoa não admite ter um problema, isso acaba atrasando a procura por ajuda e até mesmo impedindo disso acontecer. Ao que eu falei anteriormente, as pessoas vão negar o que estão sentindo, por desconhecimento, achando que ela admitindo, ela está admitindo algo muito grave. E às vezes é algo muito simples, mas pelo desconhecimento ela tem esse discurso. Então, foi avaliada a percepção do brasileiro sobre a saúde física, e de novo apenas uma minoria de 6% considera ruim ou péssima diante do índice de saúde mental. Entre os homens, de 72% a classificam como ótima ou boa e 23% como regular. Ambas avaliações surgem com a mesma magnitude, então a atenção primária à saúde precisa ter um olhar, no mínimo, de equiparação entre saúde física e saúde mental. Os brasileiros estão normalizando ter uma má saúde
física e mental. Olha o que eu estou acabando de falar. Os brasileiros estão normalizando ter uma má saúde física e mental. A gente está achando normal ter isso. Estamos normalizando ter depressão. Estamos normalizando ser obeso. Estamos normalizando não fazer exercício físico, atividade física. A percepção social do adoecimento não está legal. E as pessoas não estão dando conta disso, a ficha não está caindo para isso. Isso é grave, gente. Então, retomando essas pesquisas, você diria sempre, frequentemente, às vezes, raramente ou nunca, sente um pouco de interesse ou prazer em fazer as coisas? Isso no caso de 16 a 24, às vezes 34%, e raramente ou nunca 21%. Depressivos 21%, nunca 34%, às vezes 30%, e aí trazendo alguns dados aqui para você, tá? Eu quero enfatizar no dia de hoje qual foi o maior aprendizado para você, tá? E qual foi o maior aprendizado para mim aqui? É que as pessoas não estão se dando conta. Justamente, olha o grande ponto isso, agora é um ponto de reflexão aqui. Às vezes eu estou levando uma vida que não é boa, mas por estar vivendo aquilo por muito tempo, eu vou achar normal isso. E o normal cai na categoria do comum. Eu acho que o normal é aquilo. E na verdade aquilo não é o normal. Eu que estou achando que é normal. Então existe muito disso hoje em relação à percepção da ansiedade, da depressão. A pessoa está achando que é normal ter aquilo e não procura ajuda. Não tem a clareza da situação. E se ela admitir, às vezes ela tem isso na mente, às vezes se ela admitir, ela está admitindo algo grave. Aí vem o outro ponto, as pessoas que estão ao redor não vão entender, elas vão julgar. E aí? Então, vários pontos, vários detalhes aí, mas assim, o principal que eu quero enfatizar aqui é que você precisa pedir ajuda. Você precisa buscar conhecimento, o autoconhecimento. Eu sempre falo que o autoconhecimento é libertador. Libertador de quê? Das amarras, do que você de fato está se sentindo travado. Você quer sair de uma situação ruim, mas você não consegue. Você tem uma série de hábitos que não são bons. Então, para você ter uma mudança na parte emocional, na parte mental, você precisa mudar o estilo de vida. Mudar o estilo de vida. Dentre incluir atividade física, hábitos de leitura, essa questão de saúde emocional. Você está sempre estudando, sempre praticando isso, vivenciando isso, para que isso se torne algo comum. Se a nossa base emocional é o relacionamento das pessoas, o tempo todo a gente está se relacionando. Então eu preciso entender de pessoas, eu preciso entender de mim. Eu preciso entender quais são os meus incômodos, quais são os meus desafios, quais são os meus medos, para poder enfrentar e poder vencer minha vida pessoal e profissional. E, consequentemente, eu também me relacionar melhor com as pessoas. Pós-pandemia, as pessoas estão, no geral, elas estão perdidas. Aquilo que elas sabiam lidar antes, agora elas não estão sabendo lidar. Antes pareciam coisas simples, agora parece algo muito maior do que elas.
Então a importância de buscar a terapia, né, um psicólogo, um psiquiatra em algumas situações por causa do remédio, é urgente. O meu papel aqui é justamente trazer esse conhecimento, é baseado no que essa pesquisa nos mostrou aqui nessa live, que as pessoas não têm a percepção real do quadro de ansiedade, depressão, e se ela admitir que ela tem alguma coisa, ou ela nem sabe, né, que a falta de sono, a dificuldade na questão da alimentação, uma alimentação ruim, também está dentro desse quadro. Toda segunda-feira eu trago assuntos da ansiedade e depressão. Quarta-feira eu trago circuito de filmes para que que a gente possa discutir, trocar aprendizados. Dia de quinta-feira eu tô trazendo uma série de lives sobre o orgulho, que é a raiz de todo mal. Tem um canal do YouTube, Whindersson Moraes Coach, o link está aqui na bio. Se tiver alguma dúvida, manda um direct ou deixa os comentários aqui, se inscreva. E enfatizando a comunidade, tá? Essa semana tem na quarta-feira às 8h30 no Google Meet, lá na comunidade, o link vai ser liberado lá e você vai ter a oportunidade de estar ao vivo comigo para fazer perguntas ali em questões sobre a autossabotagem. É um tema, né? O tema dessa semana na comunidade é autossabotagem. Talvez você possa estar se sabotando nesse processo de vencer desafios. E você está sem entender por quê. Quando você está perto ali de resolver algo, de vencer aquilo, ou de conquistar o que você mais quer, vai lá, você cria uma situação e dá uma rasteira em você, e aí você começa do zero e começa tudo de novo, esse processo de busca daquilo. Seja em relacionamento, seja no lado profissional. Às vezes você encontra um relacionamento, o melhor relacionamento, mas fica naquela mente, é muito bom para ser verdade, porque tá dando tudo certo. E aí a pessoa que tem o não merecimento, que está no processo de autossabotagem, ela vai criar alguma coisa, aquilo que está muito bom, ela vai criar algo para ter um motivo de acabar e terminar aquilo. Então é assim que a mente autossabotadora funciona. E lá na comunidade, essa semana, a gente está falando sobre isso. Então não perde tempo, entre lá na comunidade e acompanhe todo esse conceito. E na quarta-feira, às 20h30, na comunidade, pelo Google Meet, ao vivo, você vai poder estar acompanhando o nosso encontro lá. Tá bom? Forte abraço, fica com Deus, até a próxima, tchau, tchau.